Saudações, leitores! Aqui é a Milda de Livro em Livro. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre histórias em quadrinhos, já que hoje nós comemoramos o Dia Nacional das HQs, ou Dia do Quadrinho Nacional. Dia 30 de janeiro é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, ou Dia do Quadrinho Nacional. E há uns 2, 3 anos atrás, o meu interesse por histórias em quadrinhos foi reacendido, reanimado, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos, inclusive Turma da Mônica, Menino Maluquinho. Eu lia muito, bastante mesmo assim. Adorava pegar as revistinhas de história em quadrinho mesmo, para ler. Mas quando eu fui passando para minha adolescência e tal, eu comecei a gostar mais de livros em prosa, então eu deixei os quadrinhos um pouco de lado. Mas eu percebi que existia esse gênero que eu tinha deixado um pouquinho de lado e eu comecei a consumir quadrinhos e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque depois que eu comecei a consumir quadrinhos, seja graphic novels, seja histórias em quadrinhos mesmo, seja em mangás, meu mundo mudou e assim, eu adorei conhecer vários estilos, escritores diferentes, cartunistas, né? Então, eu acho super importante termos essa data para a gente lembrar dos nossos cartunistas brasileiros, da própria história do quadrinho no nosso país. Apesar de eu estar bem mais reanimada em questão de ler histórias em quadrinhos, sei que é lamentável porque eu não leio tantas histórias em quadrinhos assim, tanto esse gênero. Mas aos pouquinhos eu estou tentando mudar isso e eu decidi realmente voltar a ler esse tipo de gênero, que é muito gostoso, é muito fácil, é muito relaxante também. E eu tenho vários aqui em casa, já li vários e eu quero mostrar para vocês. Quem sabe aí dar algumas indicações para quem está começando a ler esse tipo de gênero e já é adulto e está começando a ler, né? Só que antes de eu dar continuidade a esse conteúdo, que é o motivo desse vídeo, eu gostaria de convidar você, que ainda não está inscrito no canal, isso mesmo, você aí que não está inscrito no canal, a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos que eu estiver postando aqui. Inclusive está acontecendo um sorteio aqui no canal de 1000 inscritos. Assim que a gente conseguir 1000 inscritos, vai ter esse sorteio lindo e vocês podem participar através do iCard aqui ou no box de informação tem um link que diz como que vocês podem participar. Além disso, eu gostaria de convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, porque é muito importante que vocês estejam acompanhando o que eu estou fazendo por lá também. Não deixa de praticar algumas ações aqui no canal, como curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que a gente consiga chegar a mais pessoas e chamar mais pessoas para seguirem e se inscrever aqui no canal e fazer parte da família. Então, não deixe essas ações de lado. No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX, mas só se popularizou com o lançamento de alguns clássicos como Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê e o Tico-Tico. Eu tenho certeza que vocês conhecem todos eles, ou pelo menos alguns desses que eu acabei de citar. Mesmo se vocês não conhecem, já devem ter ouvido falar, porque muitos desses que eu citei aqui, eles já fazem parte assim, de clássicos mesmo, que são presentes até mesmo nos livros didáticos. Realmente, os quadrinhos é o primeiro contato das crianças e do adolescente com a literatura assim, mais visual, porque tá nos livros didáticos, tem aquela questão de ser visual e ter os quadrinhos, a leitura, então isso facilita muito a interação e o fluxo da narrativa com o leitor. A origem dessa data se dá porque em 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira, titulada As Aventuras de Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, do cartunista chamado Ângelo Agostini. E essa data atualmente serve para prestigiar e premiar as melhores HQs, histórias em quadrinhos brasileiras. E para divulgar, disseminar e apoiar essa data tão maravilhosa, eu decidi mostrar algumas histórias em quadrinhos que eu já li. Devo confessar que quando eu fui olhar minhas histórias em quadrinhos nacionais, eu meio que me frustrei um pouquinho, porque os livros eu já não tenho mais. Mas eu resolvi que eu vou falar deles mesmo assim. Inclusive, eu decidi que eu quero ter mais acesso a quadrinhos nacionais também, porque eu quero valorizar a nossa própria cultura, os
nossos próprios cartunistas. Já queria dizer que se você conhece alguma história em quadrinhos nacional aqui, de algum cartunista, de algum artista assim, brasileiro, me conta aí nos comentários para que eu possa ir procurar. Um dos quadrinhos nacionais que eu li, que na realidade eu li os 2 volumes, o volume 1 e o 2, é Como Eu Realmente. Ele foi publicado e escrito, né, pela cartunista Fernanda Nia. Ela é do Rio de Janeiro e eu amo esses quadrinhos porque ele vai mostrar uma personagem, uma menina, uma garota comum que se imagina em várias situações de vida, como que ela realmente faz as coisas do dia a dia, coisas rotineiras mesmo que ela imagina que deveria ser, como que ela realmente faz. Então a gente sempre vai se identificar com as tirinhas. E a Fernanda Nia, ela é muito irônica, ela é muito sarcástica e é muito gostoso de ver as tirinhas dela. E eu conheci o trabalho da Fernanda Nia por conta do Facebook, e ela publicava as tirinhas assim por lá e eu amava. Então quando ela publicou os quadrinhos, né, eu corri para conferir e foi uma experiência muito gostosa, eu super me identifiquei. Os livros foram publicados pela editora Nemo. E tem resenha no blog, vocês podem conferir, que eu vou deixar os links aqui no box de informação. Outro quadrinho que eu li recentemente foi o livro Quadrinhos dos Anos 10, escrito pelo cartunista André Dahmer e publicado pela Quadrinhos Narcisa. Inclusive o André Dahmer, ele é do Rio de Janeiro e esse quadrinho ele é muito legal porque ele faz uma crítica muito grande aos anos de 1910, porque é aquele momento em que há uma modernização das tecnologias, da vida, enfim. E ele faz uma crítica muito mordaz assim, a respeito desses avanços tecnológicos que muitas vezes assustam e às vezes não assustam, que a gente quer mergulhar de cabeça nesses avanços, né? Então ele usa todo esse momento, toda aquela evolução ali que está acontecendo nos anos 10 e cria os seus quadrinhos de uma forma genial. E você fica lendo aquilo ali e você realmente se identifica com coisas que aconteceram lá em 1910 mesmo, mas você ainda continua sendo muito contemporâneo, assim. Então, é um quadrinho que eu super indico. Outro quadrinho que eu tive a oportunidade de conferir foi o livro Dois Irmãos, que é inspirado na obra, né, do Milton Ratum, não sei. E esse aqui foi publicado, todo o trabalho gráfico foi feito pelo Fábio Moon e o Gabriel Bar. E são 2 paulistas, o trabalho deles está sensacional, gente. Esse aqui, como eu tenho um livro, eu posso dar uma mostradinha para vocês. Quem conhece a história dos 2 irmãos, vai ver que os quadrinhos estão realmente bem fiel à obra mesmo. E a gente lê, é super gostosinho, gente. O quadrinho tem essa facilidade, sabe? Por mais que alguns temas, como aqui, alguns temas são bem pesados, assim, bem difíceis de serem trabalhados, através dos quadrinhos, dos desenhos, a gente consegue dar uma amenizada, fica mais interativo e ao mesmo tempo você consegue entrar mais dentro daquela história porque você tem o visual, sabe? Então é muito gostoso, é um quadrinho que eu super recomendo pra vocês, é sério, gente. Outro quadrinho que eu tive o prazer de ter acesso, o prazer de ler, foi Desenhos de um Garoto Solitário. Essa edição aqui publicada pela Farol Literário e é do cartunista Naldo Júnior, que é de Goiânia, gente. E é um livro que não tem como não se identificar. E eu conheci esse quadrinhos aqui também através da página dele no Facebook. E quando ele publicou, eu fiquei encantada e eu precisava conferir. E é assim, os desenhos dele são todos bem padrão, mas tem umas mensagens bem legais que a gente também consegue se identificar bastante com os quadrinhos dele, com a mensagem que ele passa. E é muito legal, é muito bonitinho. Ele também costuma fazer como a Fernanda Nia, pegar cenas e episódios do cotidiano e transformar isso em arte, o que é sensacional. Para finalizar os meus quadrinhos nacionais que eu li recentemente, né, por assim dizer, eu trouxe aqui Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz, da Raquel Segal. A Raquel Segal, ela é do Rio de Janeiro, né? E são quadrinhos também que eu conheci através da página dela. Quando ela publicou pela Planeta, eu tinha que conferir esse trabalho dela, porque eu já acompanhava, né? Então, o
o livro é visualmente muito bonito também. E tem os quadrinhos aqui, mas não é só quadrinho, gente. Ele mistura algumas frases também, mensagens, que são bem legais. E os quadrinhos que são diálogos, são às vezes pensamentos, reflexões do dia a dia. Enfim, é uma mistura aqui que dá um resultado bem legal e passa uma mensagem bem legal. Através dos quadrinhos ela consegue transmitir uma mensagem, ela consegue aconselhar, ela consegue nos dar esperança, enfim, são quadrinhos que são tirinhas assim bem legais mesmo e que eu super recomendo. Então, gente, como vocês puderam ver, eu não li tantos quadrinhos nacionais assim, mas os que eu li eu gostei bastante, por isso que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, eu achei legal. Achei que pra gente comemorar esse 30 de janeiro seria uma oportunidade bem legal, bem bacana, bem interativa. E eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, inclusive não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu até agora. Se inscreva aí, clica aí embaixo e se inscreve. Ativa as notificações, deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente chegue a mais pessoas, tá certo? Não deixe de participar também do sorteio que está acontecendo aqui e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!